Shalom, queridos, graça e paz. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. E eu quero continuar te pedindo para compartilhar os nossos vídeos, curtir o nosso trabalho, porque essa é a linguagem do YouTube. Se você não curte ou não comenta, o YouTube não coloca os nossos vídeos à frente, indicando para outros. E nós precisamos, nesse tempo, mais do que nunca, expandir a palavra de Deus. Estamos chegando nos últimos dias na Terra e sabemos que muitos vão querer tomar a palavra de Deus de dentro das nossas casas. E por conta disso, nós temos pressa em levar o Evangelho a toda criatura como a palavra de Deus nos instrui. Amém? E hoje, queridos, eu quero falar a respeito de uma rebelião muito conhecida na palavra de Deus e que nós possamos tirar lições através desse ensinamento da palavra do Senhor. E ela está em Números capítulo 16. Eu vou ler até o versículo 10. E depois a gente segue dando continuidade. E Coré, filho de Izá, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados à assembleia, homens de posição. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: Basta-vos, pois, que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles, porque, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor. E quando Moisés ouviu isso, caiu sobre o seu rosto e falou a Coré e a toda a sua congregação, dizendo: Amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem é o santo que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isso, tomai vós incensários, Coré e todo o seu grupo, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitar incenso perante o Senhor, e será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Basta-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Coré: Ouve agora, filhos de Levi. Porventura, pouco para vós é que o Deus de Israel vos tenha separado da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, e administrar o ministério do tabernáculo do Senhor, e está perante a congregação para ministrar-lhes? E te fez chegar, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo, ainda também procurais o sacerdócio? Queridos, essa é uma rebelião muito conhecida na palavra do Senhor. A rebelião, ela assume muitas formas, e ela tem muitos resultados e consequências largamente variados. As raízes são as mesmas: pecado, obstinação, desobediência. Um espírito rebelde é aquele que não agrada a Deus, e em vez de confiar no Senhor e em sua soberania e justiça, tentaram agir de acordo com seus próprios desejos. Criam mais em si mesmos e em suas próprias forças do que em Deus. Esse é um pequeno resumo que eu fiz para falar um pouco de Coré e Datã e Abirão. Esses homens tinham renome, eram príncipes, tinham patente, tinham autoridade, eram da tribo de Levi, tinham o chamado de levitas. Deus havia entregue esse ministério dos levitas, onde eles tinham chamado de adorador. E aqui eles se rebelam contra a sua liderança, contra Moisés e contra Arão. E eles acham e eles falam que toda a congregação era santa. E nós sabemos que realmente a congregação não era toda santa. E você vai ver no decorrer dessa história que a congregação não era toda santa. E aqui nesse contexto, eu já quero falar que a rebelião, ela sempre envolve a inveja de alguém ou de alguma coisa. Quando alguém se rebela, ela se rebela contra alguém ou alguma coisa.
E com Corá, Datã e Abirão não foi diferente. Eles se rebelaram contra Moisés e Arão, contra a liderança deles. Eles queriam se igualar. Eles queriam ter a mesma patente, a mesma autoridade que os seus líderes. E nós sabemos o risco de quando nós somos tomados por esse desejo de tomar o lugar do outro. Sabemos as consequências que aconteceu até mesmo com Saul, quando ele tentou dar um de sacerdote, tomando o lugar de Samuel. E aqui acontece a mesma coisa. Esses homens começam a questionar a liderança de Moisés e Arão. E começam a dizer, não é só vocês que são santos. Nós, a congregação, também somos santos. E isso fez com que o coração de Moisés se irasse e se indignasse com aquela situação. Porque, queridos, o rebelde, ele não vai se rebelar sozinho. Você vê que ele vai atrás de Datã e Abirão e ele contamina 250 homens. 250 pessoas na congregação se rebelaram. Porque a rebelião, ela começa devagar, ela começa no coração de um, depois ela se espalha. E 1 Samuel 15, 23 diz, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Essa aqui é a rebelião de Saul que eu falei para você. E Samuel está dizendo, toda rebelião é um pecado de feitiçaria. Porque rebelião, todo rebelde é feiticeiro, e todo feiticeiro é um rebelde. Não sou eu que estou dizendo, é a própria palavra do Senhor. A rebelião é o mesmo pecado de feitiçaria. É um feiticeiro. O rebelde é feiticeiro. Jamais Deus aceitaria o sacrifício das mãos de um feiticeiro. Deus aceitava os sacrifícios feitos das mãos de Arão, o sacerdote. Porque aqui eles representavam a figura de Deus, do próprio Deus. Moisés falava face a face com o Senhor. Moisés representava aqui a figura de Deus. E Arão representava um tipo de Cristo fazendo expiação pelo pecado dessa congregação. E agora, quando esses homens levitas, com tanta importância, com tanta responsabilidade, já dentro do seu arraial, eles já tinham patente, eles eram parte da congregação, eram levitas, tinham uma chamada de levita, tinham sido escolhidos pelo próprio Deus. Mas insatisfeitos, eles começaram a querer mostrar que eles podiam ser iguais a Moisés e Arão. Muitos podem ter momentos de adoração e não serem um adorador. Coré, Datã e Abirão, eles tinham momentos de adoração, mas eles não eram adoradores. Porque o adorador, ele não é rebelde. O adorador não é feiticeiro. E esses homens, eles deixaram que a inveja os dominasse. E eles perverteram a congregação, querendo se igualar à sua liderança. E Deus está dizendo que todo rebelde é um feiticeiro para ele. Como é que esses homens poderiam apresentar os seus incensários, os seus incensos, com brasa viva do altar, que era algo santo, que era algo consagrado pelo Senhor? Aquele objeto, o incensário, era um objeto consagrado para o culto na tenda do encontro. Era usado para os momentos de adoração e da sua entrega. E esses homens se rebelam e eles acham, rebelados, que Deus poderia receber a sua adoração. Então eles estavam, como a frase fala, eles
Poderiam ter momentos de adoração, mas não eram adoradores, eram feiticeiros. Vê o perigo que muitos de nós achamos tantas vezes que somos adoradores. Nós estamos com espírito de rebeldia, um espírito de rebelião dentro de nós, e nós nos tornamos, com esse espírito de rebelião, feiticeiros diante do Senhor. Só que esse grupo de homens jamais imaginou que eles estavam com espírito de feitiçaria e de rebelião. Eles acharam, eu sou santo, assim como Moisés e Arão é santo. Então esses homens eram príncipes com renome, mas não adianta eu e você termos um título na terra se nós não somos reconhecidos no céu. E Deus mesmo elimina qualquer rebelde e feiticeiro. Esses homens tinham renome dentro da sua congregação, eram conhecidos no meio do povo, mas no céu eles não eram reconhecidos como homens de Deus, como príncipes, eram olhados e avaliados como rebeldes e feiticeiros. A inveja de Corá faz com que ele transforme a mentalidade do povo, que era uma mentalidade que deveria obedecer, que era um povo que deveria submissão ao seu líder. Ele perverte isso e diz para a congregação: nós podemos ser igual ao nosso líder. Nós também somos santos. Nós também temos o direito de oferecer a nossa adoração, tanto quanto Moisés e Arão. Ele não quis se submeter à liderança. E quando você se opõe às ordens de Deus, você está dizendo a ele: basta, o Senhor está no meu meio e eu posso fazer como eu quero. Será do meu jeito e não do seu. Quando nós nos rebelamos, é isso que nós estamos falando para Deus. Não se oponha a mim. Eu vou fazer aquilo que eu quero e que eu acho que é o melhor para mim. Enquanto Deus está dizendo: filho, busca saber se essa é a minha vontade para a tua vida. Busca saber se é isso, se é esse o propósito que eu tenho para você. Não. Esses homens e muitos de nós nos comportamos como Corá, Datã e Abirão. Nos comportamos dizendo: Senhor, sai do meu meio. Não fica na minha frente. Essa é a decisão que eu tomei. É isso que eu vou fazer. Goste o Senhor ou não. Imagina você dizer, você pode estar dizendo: mas eu não falo assim com Deus. Fala. Você pode não abrir a boca para dizer isso para Deus, mas o seu comportamento vai falar mais do que a sua fala. Porque quando Deus nos dá um direcionamento e nós nos comportamos diferente do posicionamento que Deus nos deu, da ordem do caminho que Deus nos deu, se nós andarmos, se nós fizermos diferente disso, é óbvio que nós estamos dizendo isso para o Senhor: não se oponha a mim, eu vou fazer do meu jeito. Eu não quero do teu jeito, eu quero do meu jeito, porque o meu jeito eu acho que é melhor. Quantos de nós fazemos isso? Quantos de nós fazemos isso? Então, Deus jamais estaria no meio de uma rebelião. Deus não aprova a rebelião. Satanás, ele se atreveu a ir contra Deus e contra a santidade do Senhor, e ele foi banido do céu. Nem no céu Deus permitiu um rebelde entre eles. Quando Satanás se rebela contra Deus, querendo ser igual, querendo fazer o mesmo que Deus, querendo ser Deus, o Senhor o baniu. E baniu com uma terça parte junto. Porque todo rebelde, como eu falei no início, todo rebelde, ele não vai se rebelar sozinho. Ele leva outro junto com ele. E isso indigna o coração do Senhor. Satanás se rebelou e levou uma terça parte dos anjos com ele. E Deus baniu, porque Deus não permite, Deus não vai tolerar rebelde. Deus não tolera a feitiçaria. A posição do outro sempre irá incomodar um coração invejoso e rebelado. Orgulho, ambição, exaltação, insubmissão ao líder são as causas da rebelião de Corá. Ele ficou
com um coração tão invejoso da posição da sua liderança, que ele criou um coração orgulhoso, cheio de ambição, exaltação, insubordinação à sua liderança. E ele se rebelou por conta disso. Ao contrário de Moisés, que do versículo 4 ao 9, você vê um líder que não retruca, mas é um líder que se prostra no chão e vai orar para que Deus tenha misericórdia e não mate esse feiticeiro. Ele orou e lembrou a Corá que Deus já o havia honrado com um cargo importante. E ele estava dizendo, não é suficiente o que Deus fez por você, Corá. Você ainda quer o sacerdócio? Porque muitos, queridos, têm uma posição, têm uma patente dada por Deus, mas ele está insatisfeito. Ele quer o que o outro tem. Ele não se satisfaz com o que Deus disse, você vai ser levita. Não, ele queria ser sacerdote. E Moisés confronta ele e diz, você não está satisfeito com o que Deus deu? Você ainda deseja ser sacerdote? E aí Moisés diz, tudo bem. É isso que você quer? Então preparem-se para amanhã. Coloca fogo no incensário de vocês, porque no dia seguinte, não só ele, todo o povo saberia quem Deus tinha escolhido para ser o sacerdote. Ele falou, tudo bem, preparem-se para amanhã. Coloquem fogo no incensário. Chamem todos que vocês levaram à rebeldia. Convoquem todos os 250, vocês três, Corá, Datã e Abirão. Convoque os 250. Amanhã, Deus vai mostrar a quem ele realmente escolheu como sacerdote. Queridos, Deus respeita o seu livre-arbítrio. Porém, cada um é responsável por suas escolhas e será julgado conforme a justiça de Deus. Corá, Datã e Abirão fizeram a sua escolha. Deus permitiu, porque Deus não tira de nós o livre-arbítrio. Ele permite que eu e você prossiga dentro da nossa vontade. Se nós não quisermos nos submeter à vontade do Senhor, Ele vai deixar que eu e você use o nosso livre-arbítrio. Porém, sabendo que você vai ser responsável por cada escolha errada que você fizer. Cada escolha tem uma consequência, tem um julgamento, e Deus é justo. Muitos podem olhar essa história e dizer, nossa, que horror que aconteceu com eles. Livre-arbítrio, teve escolha, teve exortação do líder, porque Moisés exortou esses homens dizendo, vocês não estão satisfeitos com o que vocês têm, vocês querem mais. Vocês ainda querem sacerdócio. Tudo bem, é isso que vocês querem, é isso que vocês vão ver, se terão amanhã. Porque nem tudo que você desejar é aquilo que está no coração de Deus e é aquilo que Deus vai permitir que aconteça. E eu quero te passar aqui alguns passos que Corá seguiu. Corá seguiu o caminho de Caim, o caminho da inveja, que leva ao homicídio. Ele teve uma chance de se arrepender, mas preferiu amargar o ódio. Esse foi o caminho de Caim. Ele deixou ser dominado pela inveja de Abel. Tornou-se um homicida. Teve a chance porque Deus disse para ele se arrepender, porque o pecado estava batendo a porta do coração de Caim. Ele não ouviu. E esse foi o mesmo caminho que Moisés fez com Corá. Corá, olha, Deus já te deu posição, Corá. Por que você está tendo esse pensamento? Por que você está tendo essa atitude, Corá? Volte atrás, mas ele não voltou atrás da sua decisão. Assim como Caim, ele permaneceu no caminho da inveja, no caminho da amargura e do ódio. O outro caminho que Corá seguiu foi o caminho de Balaão, que era um falso profeta que visa o ganho do prêmio. E a contradição de Corá é o falso culto a Deus.
E com esse falso culto a Deus, ele sela o seu próprio destino e de toda uma geração que tinha um contato com Deus, mas decidiu seguir seus próprios desígnios. Essa foi a escolha do caminho de Corá. Falso adorador. Corá era um falso adorador, um falso levita. Ele preferiu e ele queria levar uma geração inteira a desobedecer a Deus e seguir os seus próprios desígnios, os seus próprios desejos. Optaram em não seguir o caminho que Deus traçou. Optaram por construir a sua própria estrada que levou à morte. Então isso foi o que aconteceu com eles. No dia seguinte, eles prepararam seus incensários, compareceram diante da congregação e Deus disse a Moisés: Arão, afaste-se dessa congregação, porque eu vou matar todos. Deus iria exterminar toda a congregação. E Moisés e Arão levantam um clamor e dizem: Senhor, toda a congregação não pode pagar pelo pecado de alguns, de uns que decidiram se rebelar contra o Senhor. E aí Deus diz: então Moisés, passa o comando para que se afastem da tenda desses homens, porque eu vou fazer julgamento, eu vou fazer justiça. E foi o que aconteceu, queridos. Datã e Abirão foram tragados pela terra e desceram vivos ao abismo. Eles afirmaram, eles tiveram a capacidade de dizer que o Egito era a terra que manava leite e mel, e não a terra para a qual Deus estava levando eles, que era Canaã. Esses homens se rebelaram no caminho, e aí Corá, com os seus 250 homens, foram queimados pelo fogo consumidor da parte de Deus. Toda a descendência de Datã e Abirão desceu ao abismo. A congregação se desesperou, achando que seriam tragados. Mas Deus desceu o fogo do céu e consumiu todos aqueles rebeldes e feiticeiros, porque Deus jamais aceitaria uma oferta queimada das mãos dos feiticeiros, dos rebelados. Nenhuma oferta a Deus deve ser oferecida a Ele quando o seu coração está tomado de rebelião. Se você sabe que você está tomado de rebelião, como estes homens e essa congregação, não ofereça sua oferta com um coração rebelado, porque Deus não vai aceitar. Deus vai recusar a sua oferta. Porque o que Deus diz quando nós vamos oferecer as nossas ofertas, entregar os nossos dízimos? Analisa primeiro o teu estado. Se você tem algo contra o seu irmão, vá até o seu irmão, peça perdão a ele, purifique-se, conserte com seu irmão, aí sim venha ao altar e entregue a sua oferta. Então, como é que esses homens imaginaram que Deus receberia uma oferta das mãos de homens rebelados contra Deus, das mãos de feiticeiros? Seria impossível, queridos. Lá em Efésios 5:6 diz: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Não se engane, não se engane com palavras vãs. Aquela congregação, ela ficou encantada quando Corá, Datã e Abirão disseram: nós somos santos, como nosso líder é santo. Então nós podemos oferecer a Deus o sacrifício que nós quisermos. Nós podemos sim colocar fogo estranho dentro dos nossos incensários e ir lá oferecer a Deus. E Deus na sua palavra está dizendo: a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Esses homens não quiseram ouvir o conselho da sua liderança, não quiseram ouvir a voz de Deus.
ficaram achando, assim como Satanás, que eles podiam ser, sim, iguais à sua liderança, igual Moisés e Arão. E Deus provou naquele dia que não aceitaria rebeldes no arraial, feiticeiros no meio do povo de Deus, porque eles já tinham contaminado 250. Se eles permanecem no meio dessa congregação, queridos, quantos mais eles tinham levado a sua rebelião e a sua feitiçaria? Muito mais. Teriam contaminado a congregação inteira, o arraial inteiro. Por isso Deus fez justiça. Deus trouxe a sua ira aos filhos da desobediência, às famílias de Corá, Datã e Abirão. Não permita que o seu coração seja tomado de rebelião e de feitiçaria, porque é a mesma coisa. Diante do Senhor, o rebelde é feiticeiro. Só muda o nome, mas é a mesma coisa. Exatamente. A diferença é só o nome, mas é a mesma coisa. Rebeldes e feiticeiros. A diferença é só o nome. São a mesma coisa aos olhos do Senhor. Meu Deus. Corá não se satisfez em ser alguém chamado para servir ao templo. Ele desejou ser o sumo sacerdote. Não tente entrar onde não lhe cabe. Cada um tem o seu propósito designado por Deus. Não tente se encaixar e entrar num propósito que Deus não lhe chamou para ir. Porque você vai perecer se você lutar contra Deus. Porque o próprio Jesus, ele não usurpou ser igual a Deus, mesmo sendo Deus. Antes, ele se humilhou na forma de servo. É isso que a palavra de Deus diz. Jesus sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. E Corá, Datã e Abirão, eles usurparam o lugar da sua liderança. Corá, Datã e Abirão, eles tinham a mentalidade do Egito, eles tinham mentalidade de escravidão, mas eles achavam que podiam ser livres sem obediência, não se submetendo à liderança de Moisés e Arão. E não existe isso. Não existe você achar que pode ser livre desobedecendo, porque nenhum filho da desobediência ficará impune. Eles tinham a mentalidade de escravos do Egito, mas eles achavam que podiam ser sacerdotes. A mentalidade do Egito vai te manter cativa lá. É a nossa mente que comanda cativeiro ou liberdade. E onde você decidir estagnar, é lá que você permanecerá, até que decida romper com seus cativeiros. A nossa mentalidade, a nossa mente, ela tem uma escolha: ser livre, liberta, ou eu vou manter a minha mente em cativeiros, em prisões. Só eu tenho a decisão em minhas mãos de liberar a minha mentalidade de escravidão, de escravo do Egito, para uma mente livre de filho de Deus. Porque se eu estagnar, onde eu estagnar, ou no deserto, ou em Canaã, é lá que a minha mente vai desenvolver. Ou ela vai desenvolver cativeiros, ou ela vai desenvolver a liberdade. E esses homens imaginavam que morreriam no deserto, e foi lá mesmo que eles pereceram. Eu quero que você lê toda essa história do capítulo 16, porque eu não consigo aqui ler todos os versículos. Mas quando você for ler toda a história dessa rebelião, você vai entender. Eles disseram, eles imaginaram na sua mente de Egito, na sua mente cativa, que eles morreriam lá no deserto. E foi lá que Deus exterminou. Todos eles. Foi lá que Deus exterminou mesmo esses homens. Porque aquilo que eu imaginar, aquilo que eu pensar, é isso que eu sou e é isso que vai me acontecer. Tem pessoas achando que a nossa mentalidade não importa. Meus pensamentos, minhas palavras não têm poder. Sim, seus pensamentos e suas palavras têm poder para lhe manter no cativeiro ou para te manter na liberdade. A escolha está em nossas mãos, porque aquilo que eu pronuncio é aquilo que eu vou comer. Aquilo que eu pronuncio é daquilo que eu vou me alimentar. É aquilo que eu penso que eu sou, é isso que eu verdadeiramente eu sou.
Então, quando eles imaginaram que morreriam lá, foi lá mesmo que eles morreram. Eles poderiam ter entrado na sua Canaã, mas decidiram, por causa da sua rebelião, da sua feitiçaria, descer vivos ao Hades, descer vivos ao inferno, descer vivos ao abismo. Porque a mentalidade rebelde te leva ao abismo. Toda mente cativa leva ao abismo. A terra pode até não abrir e te engolir, mas a sua vida será um verdadeiro abismo. Porque você vai se alimentar daquilo que você imagina, daquilo que você pronuncia. Então tenha muito cuidado quando você pensar algo a seu respeito. Tenha muito cuidado quando você falar algo a respeito da sua vida e da vida do outro. Você pode descer vivo ao abismo. A sua vida pode ser ladeira abaixo, por conta das suas próprias palavras e pensamentos. Deus não tolera rebeldes, porque todo rebelde é um feiticeiro. O verdadeiro adorador, ele é autêntico, ele é legítimo, e eram sim Moisés e Arão. Eles eram adoradores autênticos e legítimos. Deus os separou para ser o próprio sacrifício por uma congregação rebelde. Deus sabia que eles suportariam carregar aquela geração tão rebelde em suas costas. Prepare o lombo, como diz minha apóstola. Queridos, o adorador, ele pode estar sangrando, mas ele prefere ser cura para outros que estão sangrando. Essa era a missão grandiosa de Moisés e Arão. Essa deve ser a minha missão e a sua missão como adoradores do Senhor. Nós podemos estar sangrando, mas nós queremos ser cura para outros que estão sangrando. Como nós temos oferecido a nossa adoração ao Senhor? Essa é uma pergunta que eu quero que você fique meditando nela. Como eu tenho oferecido a minha adoração verdadeira ao meu Senhor? Eu tenho realmente oferecido verdadeiramente uma adoração santa como adorador, como Moisés e Arão, ou eu tenho sido rebelde e feiticeiro como Corá, Datão e Abirão? Qual tem sido a sua adoração? Amém, queridos? Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração, assim como falou ao meu coração. E eu quero orar por você nessa hora. Amém? Pai, em nome de Jesus, nesse momento, eu quero louvar e engrandecer o teu nome, porque o Senhor fala através da sua palavra. E o Senhor, meu Deus, nesse dia está nos instruindo a não termos um coração rebelado, feiticeiro, como era o coração de Corá, Datã e Abirão. Mas o Senhor nos chama para ser adoradores, levitas do teu altar, homens e mulheres consagrados ao Senhor, e que a nossa posição, porque o Senhor está dizendo, eu caço, eu procuro sobre a terra adoradores, um coração de adorador. Deus não está procurando sacerdotes apenas, Deus está procurando, como diz a tua palavra, o coração do adorador. Porque o sacerdócio, ele pode vir, Senhor, depois, quando esse adorador consegue entregar verdadeiramente a sua melhor adoração, como Moisés e Arão representaram os adoradores, os homens que representavam um Cristo que fazia expiação pelos pecados dessa congregação. Pai, nos ajuda a não levar outros ao caminho da rebelião. O Senhor não tolera rebeldes e feiticeiros. O Senhor faz descer vivo ao abismo. O Senhor incendeia com fogo santo da tua parte. Meu Deus, tem misericórdia,
porque temos visto tanta rebelião em nossos meios, em todo o nosso meio, aonde nós andamos, vemos corações rebeldes à tua voz. Mas tende misericórdia de nós, Pai, e nos dá um coração de adorador, e que possamos oferecer o melhor do nosso coração de adorador ao Senhor, como sacrifício vivo. O adorador sangra para que outros sejam curados. E em nome de Jesus, Pai, nos dá esse coração obediente à voz do Senhor e à voz da nossa liderança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é que nós oramos. Amém. Aleluia. Shalom, queridos. Graça e paz. O Senhor te abençoe com uma semana poderosa. E lembre-se, ofereça um coração cheio de adoração. Shalom, shalom, graça e paz.